Olá, professoras e professores! Vamos aproveitar uma sensível troca de olhares entre uma filha e sua mãe fotojornalista para falar sobre biografias e a escrita nas redes sociais, refletir sobre o trabalho infantil e realizar uma composição multimodal para compartilhamento de dados. Essas são algumas das propostas de atividades e de aprofundamento apresentadas no material digital do professor de Pelos Olhos de Minha Mãe, diários, memórias e outras lembranças. Pelos Olhos de Minha Mãe permite aprofundar o hábito da leitura e realizar a análise de textos multissemióticos, aqueles que exploram diversos signos e seus significados. A narrativa reúne muitas linguagens, em especial gêneros textuais variados, como biografia, memória e diário, além de diversas dimensões da linguagem fotográfica, desde a imagem como expressão afetiva ou campo de atuação profissional, até como forma de expressão privilegiada de ideias e concepções éticas e estéticas. No artigo Fotografia e Escrita, Presença e Inabsência, a professora Laura Tadei Brandini apresenta a relação entre texto e imagens com base nas teorias de Roland Barthes no livro A Câmara Clara. Segundo a autora, Barthes utiliza a fotografia como motivo para escrever sobre o luto pela morte de sua mãe. Reparem na coincidência com o livro de Laura Ozaki Andreato. Barthes traça então relações de proximidade entre as duas linguagens, a escrita e a fotográfica. Para aprofundar os estudos de Pelos Olhos de Minha Mãe, vale também atentar ao gênero textual diário, que tem na obra um lugar especial. Diário, que talvez seja um dos gêneros mais populares na atualidade, mesmo que tenha ganhado outra aparência com as redes sociais. O que é um post, se não um registro de diário público? No material digital do professor, reunimos duas propostas de atividades para serem desenvolvidas com os estudantes, ambas organizadas em 3 etapas e diversos passos. A proposta da primeira atividade vem com um mergulho pelo universo da fotografia na atualidade, utilizando as redes sociais. Na etapa 1, para despertar e mobilizar o interesse pela leitura, as atividades estão organizadas em 5 passos, desde o planejamento inicial do trabalho pelo professor até o incentivo para o estudante pesquisar e analisar fotografias disponíveis na internet, sempre com muito diálogo, compartilhamento e o registro das informações. Na etapa 2, a proposta é ampliar as possibilidades de leitura por meio da discussão dos significados dos diários, que muitas vezes subsidiam a escrita de biografias, como é o caso de Pelos Olhos de Minha Mãe. Para registrar as reflexões, propomos que os estudantes façam poesias inspiradas nas fotografias de Yolanda Ozaki e também no trabalho do poeta Manuel de Barros. Na etapa 3, após a leitura do livro, vamos fazer uma síntese e promover a interação de ideias e argumentos. A sugestão é retomar todo o trabalho realizado e propor a elaboração de uma narrativa biográfica e de uma exposição multimídia. A segunda proposta de atividade integra as áreas de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O tema escolhido é trabalho infantil, tão caro a Yolanda Ozaki. Na etapa 1, para motivar a leitura, sugerimos debater o atual mercado de trabalho para os jovens e analisar o mapa temático do site Chega de Trabalho Infantil. Não deixe de chamar os professores de matemática e de ciências humanas para auxiliar nessa tarefa. Na etapa 2, ao ler o livro, analise com a turma as imagens do projeto Crianças de Fibra e busque aprofundar o assunto conforme a realidade local. Incentive os estudantes a perguntarem aos familiares quando começaram a trabalhar e em quais condições. Na etapa 3, após encerrar a leitura do livro, compartilhe com a turma a entrevista de Yolanda Ozaki e Jo Azevedo, indicada no material digital do professor. Utilize as informações da entrevista para criar uma sinopse sobre a obra e as autoras, e também
para organizar o que foi produzido sobre trabalho infantil em algo semelhante ao mapa do trabalho infantil, elaborando uma composição multimodal para compartilhar as informações. Essas duas propostas de atividade estão detalhadas passo a passo no material digital do professor de Pelos Olhos de Minha Mãe e foram pensadas de acordo com as competências e habilidades da BNCC. Além de orientações completas das atividades e caminhos para aprofundar os estudos da obra, no material digital do professor vocês vão encontrar referências para o trabalho de acordo com os campos de atuação social na BNCC de língua portuguesa, como, por exemplo, o Museu Afrodigital do Rio de Janeiro, que nos permite vasculhar a memória ligada às heranças africanas existentes no Brasil por meio de vídeos, fotografias, artigos e reportagens, e o artigo Biografia como Gênero e Problema, de Lilia Moritz-Schwartz, que analisa os usos da biografia, indicando que hoje ela não pode ser encarada como uma linha contínua de mão única, mas sim como recortes de uma trajetória. Bem, com isso, nós vamos ficando por aqui. Um ótimo trabalho para vocês e seus alunos!